Bom dia, tudo aí, boa. Tá tendo um probleminha aqui na internet, vamos ver se resolve. Hare Krishna. Gora Premanande, Hare Boa. Então vamos nessa, né? Vamos aqui mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, aqui para o Rio de Janeiro e todo o Brasil. Nós estamos no quarto canto, capítulo 2, né? E o titulado é Daksha amaldiçoa seu Shiva. Hoje é o verso 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 2, hoje o verso número 33. Vamos nessa então. O verso seguinte. Maitreya uvacha tasaivam vadata shapam brigosa bhagavam bhava nishchakrama tata kinchit vimana ivasaguna. Tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada aqui. Tradução seguinte. Maitreya, o Vatya Maitreya disse Tasya dele Eva. Assim, Vadata, sendo proferida, Shapam, maldição, brigo, de brigo, Saha, ele, Bhagavan, aquele que possui todas as opulências, Bhava, o Senhor Shiva. Nishchakrama, foi da Tata. Dali, Kinchit, um tanto, Vimana, Karchitum, como Saguna, acompanhado por seus discípulos. Então, a tradução e significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada, a tradução é a seguinte: o sábio Maitreya disse, enquanto essas maldições e contra-maldições prosseguiam entre os seguidores do Senhor Shiva e os partidários de Daksha e Brigo, o Senhor Shiva ficou muito taciturno, sem dizer nada. Ele deixou a arena do sacrifício acompanhado por seus discípulos. Significado. Descreve-se aqui o excelente caráter do Senhor Shiva. Apesar das maldições e contra-maldições entre os grupos de Daksha e Shiva, por ser o maior Vaishnava, Shiva se manteve tão sóbrio que não disse nada. O Vaishnava é sempre tolerante e o Senhor Shiva é considerado o Vaishnava mais elevado. De modo que seu caráter, como fica demonstrado nessa cena, é excelente. Ele ficou taciturno porque sabia que essas pessoas, tanto seus homens quanto os de Daksha, estavam desnecessariamente amaldiçoando-se uns aos outros, sem nenhum interesse por vida espiritual. Esse é um ponto aqui. De seu ponto de vista, Shiva não considerava ninguém inferior ou superior. Inclusive esse é o tema, né? A pessoa avançada espiritualmente não considera ninguém inferior nem superior, porque ele é um Vaishnava. Como se afirma na Bhagavad Gita 5.18, Pandita Samadarshina. Quem é perfeitamente erudito não o considera ninguém menor ou maior, porque vê todos a partir da plataforma espiritual. Assim, a única alternativa que restou ao Senhor Shiva foi partir para impedir seu seguidor Nandishvara, bem como Brigu Muni, de continuarem a rogarem maldições e contra-maldições. Itaigura Premanande Haripur, Seu Shiva Kidjei, Omagyana Timirandasya Garanjana Shalakaya, Chakshuru Bilitanjana, Tasmai Shri Gurave Namaha. Itaigura Premanande. O verso Maitreya 4.2.33, Maitreya Vacha Tasyaivam Vadata Shapa Brigosa Bhagavam Bhava Nishchakrama Tata Kinchit Vimanat Ivasaguna. O sábio Maitreya disse, enquanto essas maldições e contra-maldições prosseguiam entre os seguidores do Senhor Shiva
e os partidários de Daksha e Brigu, o Senhor Shiva ficou muito taciturno, sem dizer nada. Ele deixou a arena do sacrifício acompanhado por seus discípulos. Então aqui um ponto importante mostrando o caráter do Senhor Shiva, né? E a reação dele a esse problema, né? Imagina, quando os Vaishnavas brigam entre si, né? Devotos brigam entre si, problema, né? Então todo mundo era aqui, todo mundo tinha qualificação espiritual, tanto Nandishvara, né? O touro do Senhor Shiva, quando briga, imagina, briga o sacerdote principal, né? Então, super eruditos, mas eles caíram na plataforma material. Como o Senhor Shiva falou aqui, ó, ele deixou a arena por causa porque estavam desnecessariamente amaldiçoando uns aos outros sem nenhum interesse pela vida espiritual. Então, maldições e contra-maldições, não tinha nenhum proveito espiritual ali naquela história ali, era só ego mesmo, né? Só o ego batendo. E o Senhor Shiva, porque o maior dos Vaishnavas, né? O Mahabhagavata Paramahansa, o Senhor Shiva, ele ficou assim, poxa vida, ficou chateado, né? Por que isso? Por quê? Porque essas maldições iam surgir efeitos, né? Naquela época, os brahmanas tinham poder mesmo, né? E Nandishvara também, imagina, o servo pessoal do Senhor Shiva, cheio de poderes. Então as maldições e contra-maldições ia pegar mesmo. E é que pegou mesmo, né? Até Nandishvara falou que Daksha ia ter o focinho de um bode, e acabou com o seu Daksha. E outro ponto importante é, o Senhor Shiva mostrou que quando você está sendo ofendido, o devoto ele tem que ser tolerante, né? Nós não podemos tolerar ofensa contra outros Vaishnavas e ofensa contra Krishna. Aí você não pode tolerar, você tem que reagir, tem que se defender e tentar derrotar o inimigo. Se não conseguir, é melhor você sair fora, né? Você não vai abandonar o corpo, porque tem essa recomendação também, você deve até abandonar o corpo, mas nós não estamos com essa bola toda para abandonar o corpo. Nós temos que sair do lugar. Se você não consegue derrotar o adversário, você simplesmente deve sair daquele lugar. O Senhor Shiva fez isso, ele saiu daquele lugar ali. Mas ele fez isso não porque ele estava se sentindo ofendido, o Senhor Shiva estava só com pena, porque aquelas pessoas que estavam se amaldiçoando e contra-amaldiçoando, elas estavam, como fala, que estavam desnecessariamente fazendo isso, sem tinha nenhum proveito espiritual aquele ali, né? E todo mundo sofreu reações com aquilo ali, todo mundo saiu perdendo, né? Na verdade, todo mundo saiu perdendo, esse é o ponto. E Senhor Shiva, ele, nesse mundo material, o Senhor Shiva é onisciente. Krishna é onisciente em toda a parte, mas o Senhor Shiva, ele é onisciente também, ele conhece tudo esse mundo material. Ele sabia as consequências, ele já estava prevendo o que ia acontecer, porque ele já conhecia Daksha, sabia que Daksha o invejava, sabia que Daksha estava arrogante, estava cheio de poderes, né? Nós vemos aqui que quando Daksha entrou na arena lá, ele brilhava como o sol, imagina, todo poderoso, imagina, poderosíssimo. E subiu para a cabeça o poder dele, né? E Senhor Shiva, por outro lado, Senhor Shiva, quando Daksha entrou, todo mundo ficou de pé, Senhor Shiva estava absorto em Krishna, pensando em Krishna. Não é que ele estava assim, não, vou levantar para esse cara. Não. O Shiva podia levantar. O Shiva é humilde, o Vaishnava é humilde. Ele podia muito bem levantar. Ele poderia descer a plataforma de genro de Daksha. Porque o Shiva casou com Sati, né? A esposa de Daksha. Então, o Shiva podia dizer, tá bom, eu sou genro, então eu respeito você como meu pai, né? Mas o Senhor Shiva não estava com isso na cabeça, não estava conjecturando nada disso. Ele estava pensando em Krishna, estava absurdo em Krishna. E o Senhor Shiva, na realidade, ele é superior a Daksha. Daksha, essa qualificação de genro, sogro, isso aí, plataforma material. O Senhor Shiva, ele está numa categoria acima de qualquer entidade viva, até do pai dele, o Senhor Brahma é o pai de Shiva, né? Mas na realidade, o Senhor Shiva, ele está numa categoria acima de Brahma. Brahma é o poço máximo que é uma entidade viva, que é a Diva Tattva. A Diva Tattva nesse mundo, o poço máximo que ela pode alcançar é a posição de Brahma, né? A posição máxima, né? Assim, o nível máximo que a pessoa pode alcançar nesse mundo material é a posição de Brahma. Mas Senhor Shiva está acima, Senhor Shiva não é uma entidade viva, ordinária. Senhor Shiva é um Shiva Tattva, é uma categoria extra, né? Porque já fala, tem 3 coisas nesse mundo, né? Vishnu Tattva,
Jiva Tata e Prakriti Tata. Esse mundo só tem isso, né? Krishna são as encarnações, as entidades vivas, condicionadas aqui, e Prakriti Tata é que é a energia material morta, né? Maya, a energia material, amorfa, amorfa não, material, a energia material, com suas formas materiais. Então, agora seu Shiva é uma categoria extra. Seu Shiva ele está acima de Brahma, ele é quase como Vishnu, né? Ele tem, eu não sei exatamente a porcentagem, acho que a entidade viva pode chegar a 84%, o Shiva chega a 90%, tipo assim, quase 90% das... Seu Shiva é 90% Deus. E Narayana é 94% Deus. Só Vishnu, né? Que é 100% Deus. Não, Narayana não, só Vishnu, só Krishna. Só Krishna que é 100% Krishna, Deus. Krishna tem 4% de Krishna, é 6%, são 4 coisas que ninguém tem, né? Os passatempos inconcebíveis, os devotos mais elevados, toca a flauta, é assim? E, esqueci o outro. Krishna tem 4 coisas que Narayana não tem, né? A prova disso, embora Narayana seja a própria suprema personalidade de Deus, imagina, inconcebivelmente incrível, belíssimo, né? Quando Krishna estava fugindo das gopis, ele estava escondendo das gopis, ele se transformou em Narayana, as gopis chegaram lá, sou Narayana, prestaram reverência, porque Narayana é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, suprema personalidade de Deus, reverências. O senhor viu Krishna por aí? Porque para elas Krishna não é Deus, Krishna é uma amante delas, né? Então, e elas não estão nem aí se Krishna é Deus ou não, tá? Tem esse ponto também. As gopis não estão querendo saber se Krishna é Deus, se Krishna não é Deus. Elas não estão nem aí, nem aí. Os habitantes de Vrindavan não estão nem aí. Eles amam Krishna incondicionalmente. Até a Charadeva Hridayananda Maharaj, nosso mestre espiritual, falou, né? Ainda bem que Krishna é Deus. Ainda bem que Krishna é Deus. Krishna é tão atrativo, né? Nós somos tão cativados por Krishna. Ainda bem que ele é a suprema personalidade de Deus, senão ele estaria perdido. Ele estaria atraído por uma pessoa que não é Deus, imagina. Mas ele é a suprema personalidade de Deus. Então, além de ser todo poderoso, o máximo, ele é muito belo. Ainda bem, né? Imagina, que Deus podia ser muito poderoso, como ele é, onisciente, onipresente, né? Tudo. Mas se fosse feio, se fosse feio a pessoa, mas ele é belíssimo, né? Inclusive uma arma de Krishna, a arma mortal de Krishna, é a beleza dele, né? Papai explicando, tem no chamado Bhagavad no 10º canto, que até os inimigos de Krishna, lutando com Krishna lá, mas fala, pô, que cara bonito, não vou matar esse cara assim mesmo. Mas ele chama Krishna belíssimo, né? E Krishna quando esteve no planeta aqui, por 125 anos, né? Poucas pessoas sabiam que ele era a suprema personalidade de Deus, poucas pessoas. Só os Pandavas, né? Rainha Kunti, Bhishmadeva, poucas pessoas sabiam, poucas. Mas Krishna era belíssimo, belíssimo. Então, quando Krishna, naquela época não tinha aviões, tinha os planetas celestiais, mas aqui ninguém usava avião, carro. Tinha carruagem, né? Quadrigas, carruagens, assim, ou andava a pé. Então, quando eles iam, elefantes, animais, né? Então, quando Krishna ia de um lugar para outro, passavam na cidade, Krishna fechava o trânsito. Todo mundo que ficava atraído por ele, a beleza. Eles não sabiam que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Eles viam que Krishna é uma pessoa extraordinária, devia ser algum semideus, né? Imagina, coisa que não é desse mundo. Então, a beleza de Krishna não é desse mundo. Harinama Sankirtana falou que o Sr. Shiva tem 54 qualidades das 64 de Krishna. Isso significa 85%, olha aí. Boa, fez as contas direitinho aí. E a entidade viva pode chegar a 48%, é isso? O Sr. Brahma, não lembro mais, os números eu não sei. Das 64 qualidades de Krishna, o Sr. Brahma, que é a entidade viva máxima, mais avançada, ela pode chegar, acho que 54, 48 qualidades, não sei exatamente, esqueci isso, né? Que é 80%, né? Algo assim, 75%. Os números eu não sei, mas tem uma Sr. Shiva que legal, interessante. Sr. Shiva, aproximadamente 85% das qualidades de Vishnu, de Krishna. E Narayana tem 94%.
Haribo. Sou Shiva 84, melhor assim, melhor pensar assim. Sou Shiva 84, Narayana 94. Né? Certo? Então, como falando, Krishna, ele fechava o trânsito, porque ele é belíssimo. E Krishna também, o filho de Krishna era belíssimo também, Pradyumna, belíssimo. E o filho de Pradyumna era uma beleza personificada. Aniruddha é a encarnação de, além de ser a deidade do modo da inteligência, ele é a encarnação da mente lá. Ele é a encarnação de Cupido transcendental. Ele é Vishnu Tattva também. Como tem Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Pradyumna e Aniruddha são eles mesmos. Mas Pradyumna e Aniruddha é o Chaturvyuha, né? São as quatro encarnações primárias de Krishna. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Então Krishna quando sai de Vrindavana, que é o Krishna original, Krishna não sai de Vrindavana, né? Para sair de Vrindavana, Krishna expande. Chama Vasudeva Krishna. Esse Vasudeva que falou Bhagavad Gita, que morou em Dwaraka, que aquilo foi na batalha de Kurukshetra, assim, esse chama Vasudeva Krishna. Porque o Krishna mesmo, ele não sai de Vrindavana. Porque Vrindavana tem muita coisa para fazer lá ainda. Vrindavana não é uma vilazinha, não. Vrindavana é ilimitado. Vrindavana, Goloka Vrindavana, que é o planeta mais elevado do mundo espiritual, Goloka Vrindavana é maior que todos os Vaikunthas juntos. Todos os Vaikunthas juntos é menor do que Goloka Vrindavana. É gigantesco Goloka Vrindavana. E um Vaikuntha é maior do que todo o Mahatattva, toda a energia material. Um Vaikuntha. Então agora dá para imaginar o tamanho de Goloka Vrindavana. Então tem muita atividade lá. Então cada golpe, que são milhares e milhões, cada golpe tem milhares e milhões de servas. Não é assim que meia dúzia de gato pingado ali, as duas árvores, umas 4 vaquinhas. Não, cara, tudo lá é inconcebivelmente grande, e muita coisa, muita atividade. O mundo espiritual, né? Goloka Vrindavana. Cabe todo mundo lá. Na realidade, o Prabhupada no Srimad Bhagavatam explica que a energia, o mundo espiritual, no cantinho do mundo espiritual, cria uma nuvem, né? Uma nuvem densa, escura, que o Brahma Jyoti, que é todo... O Brahma Jyoti tem toda a parte no mundo espiritual, né? O Brahma Jyoti, que é o brilho, o Brahma Jyoti original é o brilho do corpo de Krishna, mas ele expande para todos os planetas Vaikuntha, né? Todas as encarnações de Krishna, e então cria-se uma nuvem onde o Brahma Jyoti não entra. Por quê? Ali dentro está o Mahatattva, que é a energia material, na forma sutil ainda, na forma de tá o Pradana, que é a energia material sem as entidades vivas. Só a energia material está ali. As entidades vivas, que pelo livre-arbítrio querem ter a experiência de ficar sem Krishna, ou ficar no lugar de Krishna, duas coisas impossíveis: ficar no lugar de Krishna ou viver sem Krishna. É impossível. Por curiosidade, quer porque quer, livre-arbítrio. Elas são enviadas para o Pradana. Então, quando o Pradana, todo mundo entra no corpo de Mahavishnu, tá? Então, quando vai criar uma nova criação cósmica, Mahavishnu, ele está no seu sono místico, ele abre os olhos assim, lentamente, abre os olhos, e ele olha para o Pradana. Quando ele olha, inclusive esse olhar é o seu Shiva, nós estamos falando do seu Shiva aqui, esse olhar de Mahavishnu é o seu Shiva. O olhar que toca no Pradana. E quando ele olha, todas as entidades vivas, elas vão nesse olhar, e aí a energia material começa a interagir. E aí os 3 modos da natureza começam a interagir, e aí começa a contar o tempo. E aí começa a acontecer passado, presente e futuro. Isso é inconcebível pra gente, né? É só pra gente saber. Porque isso é eterno, isso é coisa eterna. O mundo material que já fala, né? Ele é criado, mantido, aniquilado. Criado, mantido, aniquilado. Repetidamente, a energia material. Então o olhar de Mahavishnu para o Pradana, quando ele olha e coloca as entidades vivas, aí o Pradana se transforma em Mahatattva. Então Mahatattva é o Pradana com as entidades vivas, com o mundo material interagindo.
O senhor, aquela Harinama Sankirtana, desceu para o Paravion, o senhor Brahma tem 78%, olha aí. O senhor Narayana, Vishnu, tem 60, 93, 94%, arredondando 94%. Eu arredondei, sabia que era arredondado. Então, Narayana 94%, o senhor Brahma 78%, o seu Shiva 84%. Nas qualidades. O seu Shiva 84%. O seu Brahma 78%. E Narayana tem 94%. Então Narayana, que é Vishnu Tattva, tem 94% das qualidades de Krishna, que são 64 qualidades, né? E depois de Narayana, seu Shiva, 10% a menos, 84%. E abaixo de seu Shiva tem o seu Brahma, 78%, arredondado para baixo aqui, 78%. Então, uma entidade viva, no máximo que ela pode chegar a 78% das qualidades. E ainda assim, tá? Nós temos 78% das qualidades, mas não é em quantidade não, né? É infinitesimal. Porque Krishna que tem um reservatório infinito de qualidades. Além de ter 64% das qualidades, cada qualidade de Krishna é ilimitada. E ele dá um pouquinho para você de inteligência, um pouquinho de beleza, um pouquinho de... Ele empresta um pouquinho das qualidades dele para as entidades vivas, né? E aí você tem as qualidades. Mas tudo é de Krishna, ele controla tudo, ele que dá tudo, ele que dá e tira tudo, né? Por isso que o seu Shiva, cara, o seu Shiva sabe quem é Krishna, mais que todo mundo. O seu Shiva conhece Krishna mais que o seu Brahma, o seu Shiva, Vishnu Tattva, Shiva Tattva, cara. E ele se olhar, imagina, por isso que ele é o pai, ele é que fecunda, como ele é o olhar de Mahavishnu, que fecunda a energia material, ele toca a energia material, então Maya é a esposa do seu Shiva. Porque Krishna mesmo nem toca. As qualidades, você vai escrever aqui, as qualidades exclusivas de Krishna. Lila Madhurya, passatempos maravilhosos. Como eu falei, né? Krishna tem os seus passatempos assim inconcebíveis. Passatempos. O senhor Narayana não tem passatempos assim como Krishna, né? Brincando com os vaqueirinhos, com as golpes, roubando não sei o quê, né? Assim, jogando, matando. Não, o senhor Narayana é Deus, né? Imagina, todo mundo adorando Narayana, né? Então, primeira qualidade, Lila Madhurya, passatempos maravilhosos, Bhakta Madhurya, cercado por devotos conjugais e fraternais. Exatamente, porque e também, cara, não só conjugais e fraternais, também tem os paternais também, porque Narayana não tem pai, né? Nem mãe, né? Narayana só tem servidão lá, né? Você é servo ou você não é, cara. Rupa Madhurya, beleza inigualável. A beleza de Krishna é inconcebível, essa que faltou a beleza. Venu Madhurya, sono e sol, atraente da flauta. Então Krishna toca flauta, Narayana não toca flauta. Narayana é bonito, mas Krishna ganha de Narayana, a beleza de Krishna não tem para ninguém. Madhurya, os devotos de Krishna estão na relação Madhurya, né? Todo mundo está na relação conjugal. Mesmo os vaqueirinhos, as golpes que não são amantes de Krishna, todo mundo está nesse humor. Goloka Vrindavana tem esse humor de amor conjugal. Todo mundo está viajando nesses passatempos, nessa onda. Todo mundo está participando disso, direto ou indiretamente, né? As golpes participam diretamente, elas dançam com Krishna, elas ficam com Krishna como amantes. Mas os vaqueirinhos ajudam o Krishna de todas essas histórias, né? Nesses passatempos, né? E Lila Madhurya, passatempos maravilhosos. É isso. Então, pessoal, aqui nós estamos falando do seu Shiva, voltando aqui para a aula aqui de hoje, né? O seu Shiva, ele é um Pandita Samadarshana. Ele vê essa visão equânime. Ele não vê ninguém melhor que ninguém. Que isso, né? Ele está vendo a alma. Por isso que um Mahabhagavata, que é o Tamadikari, que é o Mahabhagavata. O Tamadikari, que é o devoto mais elevado das 3 categorias, né? Que começa lá embaixo como o Madhyamadikari e o Tamadikari e fala? Como é que é o mais caído? Canista. O canista de cara é o devoto materialista.
É a fase mais rasa. E Prabhupada fala que nós temos que nos esforçarmos para sairmos da plataforma de canista de cáries. Nós temos que nos esforçarmos para sair da plataforma de canista de cárie, senão nós estamos no sal. E canista de cárie, ele só vê Krishna na deidade, e não vê Krishna em lugar nenhum mais. Então ele não sabe se relacionar com os devotos, não sabe se relacionar com os não devotos. Ele é uma queimação. O canista de cárie, ele é uma queimação, perigoso. Ele pode ofender os devotos, acaba ofendendo, porque ele não sabe se relacionar, acaba ofendendo. Só vê Krishna no altar. Então, a recomendação é que nós temos que sair dessa plataforma. E quando nós estamos adorando, nós temos que ver a mesma deidade que nós adoramos, Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Gonitai, Radhamada, Radha Gokulananda. As mesmas deidades nós estamos adorando no altar, Shalagrama Shila, Giri Govardhana Shila. As mesmas deidades nós estamos adorando no altar, nós temos que ver ela no coração de toda entidade viva. Porque cada entidade viva é um templo de Vishnu. Vishnu Paramatma está no coração de toda entidade viva. Então, o canista só vê no altar. Mas o Madhyama de Kari, ele adora Krishna, mas vê Krishna em toda entidade viva. E aí ele sabe lidar com toda entidade viva. Né? Ele serve os devotos mais velhos, ele faz amizade com os devotos mais novos, com a mesma idade que ele. Ele serve os devotos mais velhos, né? Mais avançados, mais velhos. Ele faz amizade com os devotos da mesma idade dele, no mesmo nível que ele. E ele ajuda os devotos mais novos. E outra coisa, ele evita os não devotos. Mesmo sabendo que Krishna está dentro do coração dos não devotos, dos demoníacos, dos ofensores, o Madhyama de Kari, ele evita essas pessoas. Né? Então, você poderia falar assim, mas você não está amando essas pessoas? Você não tem que amar todo mundo de idade viva? Sim, mas tem pessoas que nós temos que amar à distância, tá? Pessoas ofensivas, mesmo devotos que estão materialistas, devotos canistas de Kari ofensivos, nós temos que evitar eles. Né? Evitar, não vão ofender, mas você não vai ficar com eles não. Devoto ofensor, materialista, luxurioso, nós temos que evitar essas más companhias, né? Então, temos que amar à distância. É assim, tem pessoas que nós temos que amar à distância, que não tem como você relacionar com ela, você pode tentar, uma pessoa materialista, um devoto materialista, fanático, uma pessoa fanática você não consegue falar para ela nada. Pega por exemplo, pega um crente fanático para você ver. Não dá nada ali, um muçulmano fanático, você não consegue convencer ele de nada. Ele não consegue ter um diálogo com a pessoa fanática, não consegue. Então, temos que evitar essas pessoas fanáticas, mesmo devotos. Então, assim, é como, temos que amar todos os devotos, sim, tem que amar toda a entidade viva, não todas as entidades vivas. Até os demônios, nós temos que ver Krishna lá dentro. Mas temos que amar à distância, assim como você não vai na floresta abraçar um tigre. Krishna está no coração dos tigres, seu tigre, vou te abraçar, ele vai te devorar, cara. Um leão vai te devorar. Então, temos que amar, assim como nós temos que amar um tigre e um leão à distância, nós temos que amar as pessoas ofensivas à distância. Certo? É isso. Então o Madhyama de Kari faz isso. E o Tama de Kari, que é o mais avançado, o devoto mais avançado, aí ele vê Krishna, está todo mundo servindo a Krishna, mesmo as pessoas ofensivas estão servindo a Krishna. Ele tem a visão que ele tem, ele não está vendo ofensa em ninguém ali. Ele só vê Krishna, né, em toda a entidade viva, no coração de toda a entidade viva. É por isso que, para pregar, Prabhupada fala, quando o Tama de Kari ele vai propagar a consciência de Krishna, ele tem que descer a plataforma de Madhyama de Kari. Ele desce para poder saber quem está precisando, evitar quem está ofendendo, entendeu? Então ele desce a plataforma para poder... Ele tem que, me fala, ele tem que desultamadikarizar. Ele tem que desultamadikarizar a sua vida, os tamadikaris, né, para poder pregar. E nós que estamos aqui pelejando com os três modos da natureza, devotos neófitos, nós temos que sair da plataforma de canista, nós temos que levar pelo menos a plataforma de Madhyama de Kari, porque senão nós estamos perdidos, nós vamos acabar ofendendo e vamos acabar ficando em maia pesada, né? Porque ofender os devotos, cara, é a ofensa do elefante louco. Né? Se você vê alguém ofendendo os devotos, sai de perto. A menos que você seja uma pessoa que você possa ajudar e pregar e derrotar a pessoa. Se não consegue, sai de perto. Sai de perto aí, porque é fria. Ouvir ofensa é o fim da linha. Certo? É isso. Tá bom, pessoal? Então, Hare Krishna. Deixa eu ver quem tá aqui.
nossos internautas aqui, nossos amigos. Harinama Sankirtana, Haridarshan Prabhu, Haribo, Haridarshan, reverências. O Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Haribo, Harinama Sankirtana. As qualidades, tá certo. Então, Alexandre Lima, fala Chaitanya Gosai, bom dia, Haribolo, muita luz, todas as glórias, Srila Prabhupada. Já Alexandre, Hare Krishna, Nitagora Premanandi, Haribo. Goranga. Então tá, pessoal, então, não tem perguntas? Deixa eu ver, não tem perguntas? Ele tem que discriminar, isso, tem que discriminar. Então, o Madhyama de cara, ele vê quem é avançado, mais avançado que ele, vê quem é igual a ele, vê quem está precisando de ajuda. Não podemos, porque o Tamadikari nem prega para ele, é o mais, olha, para você ver quando Krishnadas Kaviraj Goswami está falando dele, né? Ele fala, eu sou pior do que um verme no excremento. Quem é que está com essa bola toda, achar que você é o verme no excremento? Né? Ele se sente assim. Eu lembrei agora daquele devoto, acho que é Vasudeva, acho que é Vasudeva. Acho que é Vasudeva Data, devoto. Não, Vasudeva não. Esse é o nome do devoto. Esse devoto, cara, ele estava com lepra, e tinha feridas, e tinha os bichos. Olha só, tinha bicho no corpo dele, assim. Os bichos, as larvas caíam, ele pegava a larva e colocava na ferida. Já pensou, cara? Ele estava preocupado mais com alimentar o bicho que com ele. Seu Tamadikari, disparado, né? Tamadikari, assim, sem nenhuma dúvida. Os bichos estavam comendo a carne dele e ele, quando caía no chão, ele pegava e colocava no lugar para continuar comendo, porque ele não quer prejudicar ninguém, imagina. Ele totalmente. E Sr. Chaitanya foi, e quando Sr. Chaitanya foi na cidade dele, e aí ele estava lá, né? E ele ficou sabendo, queria ver Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Aí Sr. Chaitanya foi embora. Aí ele ficou arrasado. Aí ele chorou. Aí ele ficou assim, cara, minha vida, eu não sou nada mesmo. Sr. Chaitanya foi embora, não vi os pés de lótus. Sr. Chaitanya Mahaprabhu ficou assim, arrasado, porque não viu o Sr. Chaitanya. Aí Sr. Chaitanya parou assim na viagem. Sr. Chaitanya sentiu, né? Eu tenho que ver esse devoto. Ele voltou. Ele foi lá. Aí Sr. Chaitanya foi e abraçou ele. Ele pensou na pessoa de Chaitanya, abraçou ele, e aí ele ficou livre toda a lepra. Esse devoto puro, devoto avançado. Aí ficou feliz. Né? Minha pergunta ali, como Shiva pode nos ajudar na nossa caminhada espiritual? Boa pergunta, cara, boa pergunta. Como Shiva pode nos ajudar na nossa caminhada espiritual? Você tem que ler o Srimad Bhagavatam, 4º canto. Na vida dos pratitas, sabe os pratitas? Os pratitas, eles eram os caras, eles eram filhos de Daksha, hein? Filhos de Daksha? Não. Eles eram filhos de... Não, eles eram filhos, que são os pais dos pratitas. Não, Pratina Baixa, filho de Pratina Baixa, os pratitas. E eles, quando foram fazer austeridade, encontraram com o Sr. Shiva. O Sr. Shiva ficou muito feliz que eles estavam fazendo austeridades para continuar a dinastia do mundo, né? Popular o mundo, né? No começo da criação. Aí lá tem as orações de Sr. Shiva. O Sr. Shiva fica muito feliz com os pratitas. Aí explica que o Sr. Shiva é muito feliz com os devotos, com os Vaishnavas, que adoram Vishnu. O Sr. Shiva é um fã dos devotos. Né? Você não precisa ficar adorando o Sr. Shiva. Não precisamos adorar o Sr. Shiva. Nós temos que respeitar todos os semideuses. Mas nós só temos que adorar Krishna, tá? Nós temos que adorar Krishna. E Prabhupada vai muito além, ainda Krishna fala assim, ó, nós temos que adorar Krishna na sua forma de 2 braços tocando flauta. Krishna azul com a pena de pavão tocando a flauta. Nós temos que adorar esse Krishna. Esse é Krishna. 100% Deus, né? Prabhupada fala isso. Então nós temos que respeitar todos os deuses, todos os semideuses, né? Na realidade são deuses, né? Semideuses são os Pandavas, né? Filhos de Deus, de deuses com seres humanos. São semideuses. Mas os deuses, Shiva, Brahma, Indra, Agni, são deuses, nós temos que respeitá-los. Não eram filho de Rishabhadeva? O filho de Rishabhadeva era os como é que fala? Bharata,
os Nava-Yogendras, filho de Shabadeva, os Nava-Yogendras, tá? Tá bom? É isso, acho que é isso mesmo. Hare Krishna, Nava-Yogendras. Certo? Shabadeva teve 100 filhos. Teve 100 filhos, exatamente. O mais velho, Bharata, que teve passatempo lá com o veado, né? Inclusive aí, toda a terra ficou chamando Bharata Bhumi, né? Por causa de Bharata, filho de Shabadeva. 9 filhos deles especialíssimos, que eram os Nava-Yogendras, que vai aparecer aparecer no 11º canto, né? Começa com Rei Nimi. E ele teve 90 filhos que eram Brahmas Smartas, Brahmas, que faz ritualistas. É isso, certo? É isso, tá bom? Então o seu Shiva, quando ele está pregando para os pratitas, ele explica isso, né? Que temos que adorar Krishna, né? Adorar a suprema personalidade de Deus mesmo, né? E então ele pode nos ajudar. Nós podemos orar seu Shiva, que é uma grande personalidade, um grande Vaishnava, né? Como Vaishnava, a aumentar a nossa fé em Krishna. Né? Krishna me ajude a servir Krishna. Até acho que Vaishnava Thakur faz essa oração para o seu Shiva. Me ajude a me tornar um Vaishnava, puro, servir Krishna. Assim? Todos os deuses, se você olha para orar para qualquer deus, pedindo para ele a bênção de poder se tornar um devoto, servir seu mestre espiritual, ficar livre da luxúria, me ajuda a controlar meus sentidos para me poder servir a Krishna. É isso aí. Pedir para servir a Krishna. Né? Nós vemos aí o exemplo, né? Quem é que foi? Não, foi aquele quando Prahlada Maharaj encontrou com aquele sado que deitava como pito, né? Deitado como pito, que é o nome dele, um Paramahansa, né? Que ficava deitado assim, gordão. Como adotou a posição de pito, né? Não é para nada, imagina uma posição muito avançada. Ninguém pode imitar uma pessoa assim, né? Então, quando o Prahlada Maharaj entendeu que ele era muito avançado, e ele não falava com ninguém, mas quando ele viu o Prahlada Maharaj, ele falou assim: não, eu sei quem é você. Você é Prahlada Maharaj. Então, eu não posso evitar de não falar de Krishna com você. E fala, pá. Aí Prahlada Maharaj pede ele uma benção. Fala, que benção, vou dar benção para você, cara. O que você quer, então? A benção que eu quero é poder servir a Krishna cada vez mais, nunca esquecer de Krishna. É tipo assim, como o Dhruva Maharaj mesmo, quando viu o seu Vishnu, eu não quero nada. O Sr. Nishihadeva deu para Prahlada Maharaj benção também, falou, não quero nada, só quero continuar servindo você. Então o devoto não quer nada. É isso mesmo. É isso, tá bom? Hare Krishna. Minha pergunta é, tá. Pior. Eu não tô conseguindo passar aqui, cara. Tem a minha pergunta é, não, pior ainda é ser um verme fora do excremento, passando fome. Que é verdade. Um verme fora do excremento, passando fome, pior ainda. Tá bom? Então, pessoal, não, cara, você igual um verme, para com isso. Tem que abandonar, sair desse corpo. Que Cristo nos proteja. Nós já fomos verme um dia, cara. Não voltar lá mais não. Cristo fala, a única maneira de livrarmos disso é ocupar esse vida emocional, né? Mesmo imperfeitamente. Cristo fala, Swalpam apia se adharmasya tayate mahatobaya. Nehabi krama nashoesti patyavayo na vidyate Swalpam apia se adharmasya tayate mahatobaya. Swalpam, um pouquinho, muito pouco. Alpa é pouco e Swalpam é muito pouco. Mesmo sem um pouquinho, mesmo um pouquinho de serviço devocional que você faça, desse Dharma, de serviço devocional, Tayate Mahatobaya, te livra do maior perigo. E Prabhupada explica que o maior perigo é perder a vida humana e cair no ciclo de nascimentos e mortes. Então nós temos que continuar devotos, servindo a Krishna, não ofender os devotos, para continuar na vida espiritual
E mesmo que não alcancemos a perfeição, nós vamos continuar de onde paramos. Porque, como Krishna fala, Krishna garante na Bhagavad Gita, quando o Arjuna perguntou para Krishna, Krishna, e a pessoa que não alcança o sucesso na vida espiritual, largou o mundo material, não consegue encaixar no mundo material, não consegue voltar para o mundo espiritual, fica com uma nuvem, e Krishna fala, não, meu amigo, quem faz o bem nunca encontra com o mal. Essa pessoa, ela vai, mesmo que involuntariamente, ela vai se atrair por yoga, como nós, né? Atraído pela consciência de Krishna. Vai atrair por yoga, e ela vai, de uma maneira ou de outra, voltar para esse caminho, né? Ela vai continuar esse processo. Primeiro ela vai desfrutar nos planetas celestiais, desfrutar como nada, depois vai nascer nesse mundo, e vai nascer em família rica, aristocrática, uma família de devotos, só que é mais elevada, né? Família de devoto, filho de devoto, cara, já nasce tomando praçada, já nasce dentro do ventre, já está ouvindo Mahamanta, filho de devoto, cara. Os pais estão cantando japa, kirtana, né? Já nasce lá em cima, né? Muito afortunados, né? E aí é fácil a vida espiritual, filho de devoto, a vida espiritual é mais fácil, né? Embora nem todo mundo siga, ainda tem os malucos que caem ainda na plataforma, mas é mais fácil a vida espiritual. Tá legal? Então tá, muito obrigado, Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande. Até a próxima. Srila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna, Hare Krishna.